Olá empreendedores, olá empreendedoras, tudo bem? Prazer grande falar com vocês aqui mais uma vez e hoje nós vamos falar da alteração do Simples Nacional para 2020, o regime do Simples Nacional para 2020. Vou dar os principais detalhes, 60 dias Simples Nacional a partir de 2020, mas nós vamos conversar sobre isso, que é uma coisa interessante para que você possa saber, principalmente para você que tem uma empresa que quer de repente abrir uma outra empresa no Simples, quer migrar para o Simples Nacional em 2020, é importante você saber dessas informações e algumas mudanças que eu acho que o governo vai acompanhar um pouco mais de perto a questão do regime do Simples Nacional e é importante você saber. Se você está chegando agora, está caindo aqui de paraquedas, mais de 1.300 vídeos ajudando empreendedores, se inscreva, ative as notificações. Se você já é da casa, já é da família gerando empreendedores, deixa aí o seu joinha, gratidão por isso, porque você ajuda a gente a chegar a mais pessoas e quanto mais pessoas a gente impactar com conteúdo de verdade, conteúdo que realmente está aqui para ajudar, a gente vai fazer o país ficar melhor, beleza? E comenta aí o que você está achando dos vídeos, comenta também aí as suas dúvidas e sempre que possível eu vou pegar essas suas dúvidas e vou estar fazendo outros vídeos aqui para esclarecer para todo mundo, tá bom? Olha só, alteração do regime do Simples Nacional 2020. Para você entender, você que não entende muito de regime tributário, todas as empresas no Brasil, elas são obrigadas a ter um regime, tirando aquelas que são imunes, né, que a gente olha para o terceiro setor, que pode ser imunes ou isentas, né, que depois a gente vai colocar um vídeo falando sobre o terceiro setor aqui, que já está gravado também com uma grande especialista do terceiro setor, mas tirando esse terceiro setor, trazendo aqui para o segundo setor, na verdade, a gente tem o primeiro setor que é o governo, o segundo setor que são, na verdade, as empresas privadas. Olhando para esse setor, a gente percebe o seguinte, você tem hoje 3 regimes de tributação, o lucro real, o lucro presumido e o Simples Nacional. Eu estou fazendo essa pequena introdução, por quê? Porque tem muita gente que chega no vídeo e não sabe o que é Simples Nacional, e não vai adiantar eu falar de Simples Nacional 2020 alteração se a pessoa também não conhece nada do regime. Então vamos lá, a gente tem o lucro real, o lucro presumido e o Simples Nacional. Esses 3, o lucro real, ele é obrigado para algumas empresas como instituições financeiras e empresas que faturam mais de 78 milhões por ano, é obrigado a estar no lucro real. O Simples Nacional, quem fatura até 4 milhões e 800 por ano, pode estar no regime do Simples Nacional, e o lucro presumido, qualquer valor de faturamento que você tiver, é só você fazer a opção e você pode, não tem um limite. Na verdade, o limite é apenas final lá, porque quem fatura acima de 78 milhões, estando no lucro presumido, você tem que ir para o lucro real. Então, esses os limites. Vamos aqui no Simples Nacional. O Simples Nacional, então, são 5 anexos. A gente tem o anexo 1, anexo 2, 3, 4 e 5. Então, o 1 e o 2 é indústria e comércio. O 3, o 4 e o 5 vem para serviços. Então, a maioria dos serviços estão no anexo 3, a maioria, depois a gente tem uma pequena parcela no anexo 4 e uma outra pequena parcela no anexo 5. As alterações que a gente teve para o ano de 2020 no Simples Nacional não foi como os outros anos que a gente teve um impacto na questão tributária, mas a gente teve alguma modificação que eu vou passar para vocês, que eu estou com uma lista aqui. Primeiro de tudo, antigamente, para que você colocasse sua empresa no regime do Simples Nacional, você tinha 180 dias. Então você abriu a empresa, você tinha 2 limites. Você tinha um limite de 30 dias do último cadastro, que geralmente é a prefeitura, e depois você tinha os 180 dias que você tinha para poder incluir a sua empresa no regime do Simples. E agora são 60 dias. Então, para você abrir a tua empresa, você tem que correr com todos os cadastros, porque independente se sair ou não os cadastros, você tem 60 dias para colocar a sua empresa no regime do Simples Nacional. É lógico que a maioria das cidades no Brasil inteiro, agora a gente está fazendo a abertura da empresa bem rápido, né? Tirando as empresas que ainda estão em cartório, né? As empresas de juntas comerciais estão rápidas, algumas empresas que a gente registra em cartório ainda está demorando, por quê? Porque o processo ainda não está totalmente integrado, mas a maioria das empresas que registram lá na junta comercial, você já consegue tirar em uma semana, 2, 3 dias, sei lá, já, dependendo do lugar, até no mesmo dia está tudo pronto, e aí você consegue colocar lá a inclusão. Então, 60 dias Simples Nacional. Uma outra coisa que é interessante é assim, retificação de DAS. Todos os meses você vai calcular lá o seu pagamento de imposto. O recálculo está escrito aqui, que a retificação, vamos lá, vou ler para você. As retificações do PG-DAS poderão ser retidas para análise com base na aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela Receita Federal, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, que serão comunicados da retenção e, se necessário, poderá ser intimada a prestar esclarecimentos ou a
apresentar documentos sobre as possíveis inconsistências ou indícios de irregularidades detectados durante a análise. Então é importante, quando você for fazer qualquer retificação no cálculo do imposto a partir do ano que vem, você tem que ficar atento. Inclusive tem muitos golpes em relação a isso, que as empresas vêm e recalculam falando que você tem um crédito aqui, um crédito ali, e faz o recálculo. Esse recálculo pode ser pelo Estado, pelo município ou pelo governo federal, pode ser retido para uma análise e você ser obrigado a informar e entregar as declarações lá através de uma intimação. Então tem que ficar atento em relação a isso, sempre conversar com o seu contador, que é a pessoa aí que você deve seguir em relação ao cálculo do teu imposto. Outras coisas também, a gente teve aqui o prazo de solicitação de parcelamento de débitos apurados no âmbito do Simples Nacional, incluindo os relativos ao CIMEI, feitos à Receita Federal, previsto até 30/12 de 2019, passa para 30/12 de 2021. Então, a solicitação do parcelamento, tanto do Simples Nacional como do CIMEI, pela instrução normativa que estava lá prevista até 31/12 de 2019, foi ampliada aí para 2021, final de 2021. As exclusões de atividades eu já falei, em um outro vídeo que a gente não teve. A gente teve algumas alterações também de atividades, que eu acho que depois eu vou passar para vocês, mas são poucas atividades. Transporte intermunicipal de passageiros. A gente teve também a questão do serralheiro independente, que mudou lá no anexo, está aqui no anexo 6 da resolução. Basicamente, são essas as alterações do Simples Nacional para 2020. Então é importante lembrar, para você que tem débito no Simples Nacional, você tem até janeiro agora, janeiro de 2020, para você poder fazer a regularização e você, a partir dessa regularização, continuar no regime do Simples Nacional. Ou você que está fora, que teve alguma irregularidade, que ficou fora no ano de 2019, você tem que fazer a regularização agora, para que você possa fazer o pedido em 2020, em janeiro agora, para você entrar no regime do Simples Nacional. Então, fica de olho. Se você tiver alguma pendência, estiver devendo imposto, estiver devendo INSS, tiver problema com prefeitura, com Estado, com governo federal, você pode ser excluído do regime do Simples Nacional, mas você pode fazer um levantamento agora com seu contador para que ele possa apurar e ver se tem alguma pendência que vai te excluir ou que impossibilita de você ingressar novamente no regime do Simples Nacional em 2020. Então, acho que por Simples Nacional 2020 basicamente foi isso. Volto aí a falar em outros vídeos sobre MEI, sobre Simples Nacional 2020, com alguns outros detalhes importantes que a gente precisa. E se também você não viu sobre a questão do MEI, eu já ia terminar esse vídeo, mas acho que é importante falar, A gente teve aí uma briga grande em relação à exclusão do regime do MEI a 14 atividades, e todas as atividades praticamente ligadas à cultura, mas o presidente tuitou lá, falou que ia pedir uma revogação, e a gente já teve a instrução, agora a resolução 151, que saiu dia 11, que revogou isso. Então, para você que é professor de idioma, para você que dá aula particular, para você que é DJ, não mudou nada. Então, nós temos 467 atividades aprovadas para o regime do microempreendedor individual. É lógico que se você quiser mudar para o regime do Simples Nacional a partir de 2020, você pode sim procurar um contador e pedir a exclusão agora em janeiro, independente se você está ou não dentro do regime. Eu vou te explicar por quê. Porque se você aumentar o faturamento, o que acontece? Eu já falei do limite do faturamento, você tem um limite total de 81 mil de faturamento no mês. 20% disso, se você estourar os 20%, você tem que retroagir no ano de 2020 para o Simples Nacional, pagando juros e multas. Então, se você já tem uma programação de crescimento para o seu microempreendedor digital em 2020, já faz a exclusão agora em janeiro e já pede a transformação para o Simples Nacional. E eu tenho falado para muitas pessoas, e vou repetir de novo, é importante você avaliar essa questão de ser microempreendedor individual. Se você está no começo, se você realmente não está faturando, se você não tem uma estrutura, legal. Mas se você tem, se você quer crescer, quer se desenvolver, analisa para ver se realmente não vale a pena você desenquadrar do microempreendedor individual agora em janeiro e você passar a ser Simples Nacional. É lógico, Altair, vou pagar imposto, vou ter mais regulamentações, mas você tem a possibilidade de crescimento durante o ano e isso te deixa aberto também. Já imaginou a mente da pessoa falando, eu não posso faturar mais que 81 mil no ano? Como que uma pessoa dessa vai crescer? Tem um lado emocional também disso. Eu sei que muitas pessoas falam assim, Altair, mas eu vou continuar no meio porque eu pago menos imposto. Lógico que você paga menos imposto, porque você não tem praticamente imposto nenhum, só paga uma taxa, que é um valor muito pequeno de ISS ou de CMS,
que a maioria vai para contribuição previdenciária, né? Então, assim, você paga realmente pouco imposto. Então, só estou tratando essa questão da mentalidade, que é extremamente importante para você. Então, pessoal, é isso. Deixa aí o seu like, compartilha, continua acompanhando o canal aqui, que a gente sempre vai colocar conteúdos. Lembrando que a partir do ano que vem nós temos vários contadores aqui no canal, que são os guardiões dos empreendedores, que estarão aqui todos os dias trazendo conteúdo para educar e para ajudar o empreendedor da pequena empresa no Brasil, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe sua vida. E se você veio até aqui, responde nos comentários. Amém. Bye. Até o próximo.